mas dá para continuar. Agora acabou o eco. Domingos, está me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Oi, Domingos, que bom te ver. Bom também. A gente fala tanto, né? Pois é. Gente, deixa eu apresentar aqui para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Flávia Azevedo. Sei pessoas que vão vir aqui do perfil do Domingos também. Depois o vídeo vai para o YouTube. Eu sou Flávia Azevedo, eu sou fisioterapeuta. Moro aqui no Reino Unido há 13 anos. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Domingos. Ele também é fisioterapeuta e se apresenta pra gente. Vai. Ok. Meu nome é Domingos, eu sou fisioterapeuta. Minha qualificação foi pela UNAERP, em Ribeirão Preto, lá no Brasil. Long, long time ago. Pula. Então, mas tem mais de 25 anos de formado como fisioterapeuta. Nem sempre ao longo desses anos eu exerci a função, porque eu fiquei, desde que eu me formei, eu morei entre o Reino Unido, né, principalmente em Londres, e também na Itália, e para o Brasil. Então, eu reconheci meu título de estudo na Itália em 2004, cheguei a trabalhar com um grupo pequeno de crianças e adultos com necessidades especiais no norte da Itália, já como fisioterapeuta, e só que era alocado como educador. Na época eu tive um contrato como educador para um centro diurno. Depois eu fiquei no ping-pong, vindo para Londres, aí fui estudar, trabalhei no subemprego para aprender o inglês e fazer meu mestrado. Fiz meu mestrado em Londres entre 2009 e 2011, na UEL, que é a University of East London. Aí eu retornei para o Brasil no fim do meu mestrado, fiz o doutorado, e em 2008 terminei, e depois, novamente, voltei para a Europa, fui para a Itália no início de 2019, e cheguei a trabalhar como privado para uma senhora com demência, a convite da família. Depois retornei a Londres, tentando fazer o meu registro no HCPC, porque mesmo tendo morado aqui anteriormente, eu não cheguei a me registrar, porque eu estava fazendo o mestrado, e quando eu concluí, decidi retornar para o Brasil. Mas agora, mais recentemente, no final de 2019, em outubro de 2019, enviei minha documentação para o HCPC. Ainda não conhecia esse grupo nosso, né, de brasileiros físicos no Reino Unido. Fiz tudo ali independente, a documentação, e fiz o registro. E posteriormente uma colega minha, físico, que trabalhou comigo na APAE em Uberaba, trabalhei muitos anos na APAE de Uberaba, em Minas Gerais, no Brasil. E essa colega minha também físio, e ela teve a mesma coisa, ou ela estava trabalhando na APAE de Uberaba, ou em Londres. E ela me apresentou, né, o canal da Flávia. Foi onde que eu tive contato com você, Flávia, que ela me enviou o link, o convite, eu entrei em contato com você e a gente começou a comunicar. E eu estava no aguardo do meu registro. É isso Foi bem mesmo, acho rápido, né? que eu lembro disso. Quando você entrou no grupo, você estava aguardando a resposta, né, do HCPC. Isso, Lembra, foi uma muito fase de muita rápido. ansiedade, né? Um momento bem difícil Sim, para tinha a sair essa documentação. resposta. Eu lembro que depois, no período que eu enviei no final de outubro de 2019. Eu estava ainda na Itália. Enviei essa documentação, aí eu me mudei para Londres, fiquei aguardando. Só que como eu não sabia, tinha aquela incerteza, eu não sabia quanto tempo levaria o processo. Aí eu fui para o Brasil de férias para ficar 2 meses. Fui no final de janeiro para poder voltar no final de março. Eu falei, até lá já vai estar mais ou menos mais encaminhado para poder voltar para começar a trabalhar. Só que, para minha surpresa, até antes mesmo de eu viajar, o pessoal já estava contactando, já efetuei o pagamento. Foi muito rápido o meu processo. Eu não esperava ter sido tão rápido assim. Em janeiro já estava registrado. Aí eu já estava no Brasil, paguei a taxa de inscrição e do biênio, né, que não é anuidade aqui no HCPC, é válido por 2 anos. E só que eu fiquei impedido de retornar como planejado no final de março devido à pandemia.
Então, É fiquei verdade. guardando o momento certo. Só que o que foi bom que, de toda essa loucura da pandemia, eu acabei tendo a oportunidade de fazer as entrevistas, enviar a documentação para o NHS, que era meu objetivo de começar a trabalhar, fazer uma carreira no, né, setor público aqui no NHS, para me consolidar, né, no mercado de trabalho aqui, porque nunca trabalhei como fiz aqui, então eu precisava de ter um certo respaldo e ficar mais assim, confiante com o trabalho, como que funciona o sistema aqui. E tudo para pode abrir possibilidades de futuros e diferentes caminhos de trabalho, porque paralelamente, né, não sei que para algumas pessoas que me seguem ou já do grupo que já sabe mais ou menos, eu também trabalho paralelamente com a pesquisa. Então, desde que eu me mudei no retorno após o meu mestrado, eu já me engajei com o pessoal da equipe que trabalhava na PAI como fisioterapeuta, a doutora Ana Paula Espíndola, que foi minha colega de trabalho, minha supervisora, coordenadora durante todo o meu doutorado, e a gente sempre trabalhou junto. Teve umas outras colegas, Mariane, Janaíne, Valéria, Edneia, Luana, todas, algumas uma educadora física e uma dentista. Trabalhamos ali na PAI, fazendo as pesquisas para os nossos projetos de mestrado, doutorado da Universidade né, do Triângulo Mineiro, a UFTM. Uhum. E a gente participa até hoje, temos um grupo de ULARE, que é um laboratório, né, de anatomia e reabilitação em ecoterapia, onde realizamos pesquisas para todas né, variáveis de faixa etária e de condições patológicas, no qual a gente realiza a pesquisa mais centrada com projetos de ecoterapia. No meu caso, a minha pesquisa foi feita com adolescentes com síndrome de Down. Uhum. E esses adolescentes foram, então, avaliados nas duas modalidades, tanto na fisioterapia convencional como na ecoterapia. E no momento a gente escreveu alguns capítulos de livro que está para ser publicado pela FUNEP. O meu doutorado foi com bolsa, né, fundado pelo CNPq, Uhum. pelo CAPES. A gente sempre prioriza de agradecer todos os órgãos de fomento. Então, a minha bolsa foi pelo CAPES, mas a FUNEPO, a, a FAPEMIG, outros órgãos de fomento, né, CNPq, a gente sempre agradece porque outros colegas do meu grupo tiveram bolsas de outros órgãos de fomento. Então, todos os recursos que a gente tem no laboratório hoje em dia, no departamento de ciências da saúde, foram, né? Até antes de mim já tinha outras pessoas que tinham passado por lá com outras bolsas, que estão um computador, uma impressora, uma mesa, todo o sistema. Então, tudo foi fundado por esses órgãos de fomento. Então, a gente não pode deixar de agradecer. Agradeço também ao Alex Ferreira, que é o coordenador, hoje o diretor da APAI, né, do Centro da parte de reabilitação da APAI de Uberaba, que nos propiciou sempre realizar o trabalho e as pesquisas, né? Uhum. Então, a gente tem um grupo bom de pesquisa que continuamos fazendo publicações de artigos científicos e Uhum. capítulo de livro e tocando projetos sob a supervisão da professora Ana Paula. E que legal. Gente, É. a história do Domingos é fantástica. Ele é um profissional, assim, com uma bagagem extensa. E eu escolhi o Domingos para ser o primeiro fisioterapeuta convidado para essa nova série de vídeos que eu estou fazendo, né? Fisioterapeutas que conquistam, porque eu quero trazer esse valor da fisioterapia, mostrar que existe oportunidade, que a gente pode sair do Brasil e conquistar o nosso lugar no mercado. E o Domingos, para mim, ele é um exemplo disso. Ele saiu, ele tem aí vocês acabaram de ouvir, o currículo dele é extremamente vasto dentro da área de pesquisa, na parte clínica também. Ele saiu lá do Brasil, veio para a Europa, começou na Itália, depois veio aqui para o Reino Unido. E sozinho ele conquistou todo esse espaço. Eu tive a oportunidade de acompanhar parte desse processo. Depois que ele entrou no grupo, aí a gente acompanhou tudinho ali, a parte das entrevistas, como foi, a parte do início
dele dentro do mercado de trabalho aqui. E uma coisa que eu acho muito bacana, eu acho que é uma informação bem legal para a gente passar para quem está lá no Brasil pensando em vir para cá, o Domingos, mesmo com 20 e pouquinhos anos de experiência, ele entrou no mercado de trabalho como um fisioterapeuta recém-formado, para aprender sobre como funciona por aqui, e depois ele galgando, obviamente, mais rápido do que os outros, novas patentes, não, como é que a gente fala na físio? Novas... para ele crescer nos níveis do... Aqui no setor público nós temos as bandas, né? Isso, que no Brasil a gente usa outro termo. E ele vai crescendo mais rápido. Então, por isso que eu chamei ele aqui, para a gente ver, conhecer ele e ele contar a história dele. E aí a gente está vendo aqui o profissional extremamente capacitado que ele ainda continua fazendo ainda os trabalhos dele lá no Brasil, e ele chegou aqui e já conquistou exatamente o que ele queria. Uma vaga de trabalho dentro do Sistema Público de Saúde, que se chama NHS. E como é que foi mais ou menos assim, aplicar para vagas de trabalho, fazer as entrevistas, que eu estava lá no Brasil? Conta pra gente. Sim, então. Eu não conhecia absolutamente praticamente ninguém, aliás. Conhecia umas colegas meus do mestrado que trabalhavam aqui, mas até que não estava com... Tinha uma que eu tinha um vínculo com ela é até professora, e ela chegou a trabalhar uma época no NHS, mas eu não cheguei a ter essa informação. Eu fui procurar por mim mesmo, como que era para conseguir um emprego no NHS, porque eu não sabia como que era. Eu sabia que a gente sempre via lá, procura, você coloca lá fisioterapia, sai milhares de vagas. Vagas tem para inúmeros lugares. Só que, para falar a verdade, não é fácil. É como se fosse um concurso. O processo seletivo é tipo os concursos que a gente tem para o setor público lá no Brasil, prefeituras, estados, né? Os concursos federais. Então, assim, você tem que preparar uma documentação, que seria todo fomentar o seu currículo. Lá no Brasil tem os federais, a gente tem o currículo Lattes, a gente vai documentar todo o currículo da sua formação, até o momento agora, todos os cursos que você teve de progresso, colocar ali documentadinho, em ordem. Isso precisa para você colocar ali no processo. Que você faz tem um próprio formulário deles, que é um formulário de Job Application do NHS. Então você vai ver, ele é extenso. Quando alguém tiver interesse, não vai ser num dia você vai fazer aquele formulário, porque vai te requerer bastante tempo. Você tem que preparar uma boa carta de apresentação, que ali é onde você vende seu peixe. Eu até tive umas dicas de colegas meus que eu falei, como que faz? Mostrei, eles falaram, não, você tem que ser ousado, você tem que vender seu peixe. Porque ali, principalmente, até toda a formação que vai direcionar para aquela vaga. Se você está procurando uma vaga no músculo esquelético, né? Ou com idosos, depende do setor, alguns recrutadores vão analisar o seu currículo, todinha a formação que você tem ali, e também ver naquela carta que você vai detalhar, não é só lançar ali que fez isso ou aquilo e as datas. Tem aquele espaço para isso? Tem. Mas naquela carta você vai falar descrevendo e se apresentando ao longo disso, o que você fez em cada lugar, qual foi a sua posição, quais foram as suas responsabilidades, quais foram os seus habilidades, né, skills adquiridas durante o seu processo de trabalho com aquela equipe ou naquele lugar, porque isso vai dar a ideia para eles do que você fez, quais são as suas experiências, o que você aprendeu ali, o que você pode contribuir. É bastante importante você verificar o lugar que você está aplicando para o trabalho, como que o perfil do local. Porque senão, se você nem pesquisou o que aquele lugar faz, então eles vão falar, olha, essa pessoa não tem assim uma... Estou arrumando aqui. Tudo Parece bem. Que tá meio... É porque eu acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. Não é tipo um currículo serve para todos. Não. Você tem seu currículo, mas você se adapta, faz pequenas adaptações para diferentes vagas que você esteja aplicando. Gente, o Domingos caiu. Não, peraí.
É mais ou menos isso que você É mais ou menos quer dizer, né? isso que você quer dizer, né? Isso. Voltou. Voltou. Ah, voltou. Ah, Ficou joia. com eco. Ficou com eco de novo. Não sei se o seu fone Não sei saiu. se o seu fone saiu. Voltou? Vamos ver. Não, tá com eco também. Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu acho super interessante falar sobre a história do Domingos é que ele saiu a busca dele de emprego, ele saiu dos centros urbanos, foi para uma cidade menor para buscar oportunidades, né? Isso, para falar a verdade, assim, eu não cheguei a específico isso aqui, porque eu tinha em mente, na verdade, sim, de ir para o interior. Não sabia esse local exato aqui. É porque é todo um processo, porque eu vivi em Londres no tempo, vivi em Milão, são grandes centros que você passa parte do seu dia viajando, né? Commuting em transporte público, trens. Então, é um estilo de vida muito louco. Você acaba gastando 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas do seu dia em locomoção de um lugar para outro. Uhum. Então, você fica mais quente. E para todos esses anos de trabalho, com a minha idade, todas aquelas coisas, eu quero uma coisa mais tranquila agora. Já fiz o mestrado, o doutorado, então já morei num grande centro que me propiciou fazer a formação, os cursos, e agora também a qualidade de vida no interior é melhor. Você paga, você vive bem melhor, você termina o serviço, para você chegar, eu andando aqui, são poucos quarteirões de casa, 10 minutos eu estou de casa no hospital, ida e volta. Que maravilha então, isso, maravilhoso. Terminou, já consigo chegar rápido em casa, tenho mais tempo para descansar e fazer as coisas que eu preciso ainda dos estudos. E ainda informação, eu tenho muitas coisas para fazer ainda no momento, porque esse primeiro ano de trabalho que a gente tem no NHS é muito puxado, porque é muita informação, tem muitos cursos de treinamento que são os obrigatórios a se fazer, tem outros cursos que me inscrevi e me deram as bolsas para fazer. Vou fazer agora em junho o primeiro módulo do curso de BOVAS, então totalmente gratuito. Estou registrado já nos 3 módulos. Então, um agora em julho, outro em novembro e outro em janeiro do ano que vem. Então, eu já tenho material, recebi essa semana, ontem, né? Recebi o e-mail com o material didático que eu tenho que estudar. Então, tem os capítulos de livro e uns artigos científicos que eu vou ter que ler antes da data. Então, assim, tem muita coisa para poder fazer, preparar. Tem um preceptorship que dura 1 ano, então eu tenho um acompanhamento de supervisão clínica, tem visita clínica do pessoal da central aqui. Então eu estou em Lincolnshire, que é uma região, né, no leste daqui da Inglaterra, e na cidade de Louth, que é uma cidade bem pequena. Então é um lugar tranquilo para se viver, o custo de vida é muito bom. Nossa, o dinheiro fica todo ali, porque você não gasta tudo com moradia, né? Como você mora nas capitais, que você paga 1.500 de aluguel, 1.500 libras de aluguel por mês. E essa é uma informação super importante. Por quê? Lembra quando a gente estava explicando as coisas das bandas? Um fisioterapeuta, banda 5, que a gente chama aqui, ele é o piso salarial nacional. Então, a pessoa que mora lá em Londres, que tem o custo de vida mais caro, aquele profissional está ganhando um salário igual aquela mesma profissional coisa, que está dentro de uma cidade menor com custo de vida mais barato. E essa é uma informação riquíssima para quem pensa em aplicar para vagas de trabalho para a área da saúde em geral. Aqui no Reino Unido, né? Isso não é exclusivo da fisioterapia, tá? É da área da saúde. Existe uma tabela nacional, e até o Gilberto aqui está falando que tem um adicional em Londres. Existem alguns centros que têm esse adicional e alguns outros tipos de bônus, porque realmente é mais caro, é mais difícil. Mas o pessoal acaba não foge, na verdade. cobrindo. Muitos profissionais não querem trabalhar nos centros urbanos exatamente pela razão que o Domingos acabou de falar.
Porque às vezes alguma pessoa, se for um casal ou uma família, aquela pessoa, todos trabalhando, eles vão conseguir estar morando numa casa ou num apartamento individualmente. Mas a maioria das situações, a pessoa acaba tendo que morar em casas ou apartamentos compartilhados com outras pessoas. Você aluga vagas, né, de quarto, é muito comum. Divide as casas. Então, assim, porque senão você não fica com absolutamente nada. Você vai tudo para aluguel e transporte público. Porque pensa, morar em Londres, trabalhar num lugar, você pagar o transporte público, que é caro, é eficiente, mas ele é caro. E você tem que comer fora todo dia, porque não tem tempo de você ir almoçar em casa. E é caro, então, é caro. Então, tem todas essas coisas para se colocar. Mas no início, se a pessoa se disponibilizar isso, porque os grandes centros vai conseguir fazer, porque principalmente quem está na fase inicial, que precisa de fazer um curso de inglês, que precisa de trabalhar, porque assim, às vezes no paralelo, enquanto está guardando o registro. Então, os grandes centros, por outro lado, sempre você tem o trabalho, que também não tem como você se arriscar a ir para o interior sem a vaga. Por exemplo, eu não viria para essa cidade que eu estou aqui, porque não vai ter vaga. Se eu não sair do hospital, não vai ter a vaga ali. Naquele setor que eu estou, tenho eu de físio, tinha uma outra colega que saiu, mas temos a Banda 6 que começou, estávamos aguardando ela faz alguns meses, ela começou em janeiro. Então, fora isso, se um de nós não sairmos, não vai ter a vaga. Então, você não pode vir que você não vai contar que você vai arrumar o serviço. Então, ir para o interior é você ir focado para aquela vaga específica. Está se mudando para aquela região para trabalhar naquela vaga que você foi aceito. E Domingos... Ou então vir com um certo, né, dinheiro já guardado ali para aquele propósito, para poder tentar com o tempo. Porque você pode conseguir o serviço, Flávia, que o meu caso, ele não demorou. Então, foram muitas coisas que vi. Mas também, assim, não é que é miraculoso tudo, é porque eu já tinha morado na Inglaterra, então eu já tinha um inglês de base que me possibilitava passar bem, conversar, me comunicar nas entrevistas e fazer as coisas que precisaria para o processo. Porque se não tiver, a pessoa pode ter até um certo nível de inglês pelos cursos muito bons no Brasil, mas se não teve aquela vivência aqui e não conhece também um pouco da fisioterapia, você vai ver que você fica perdido. Tanto é que no meu caso, eu não sabia muito bem ainda como eram essas coisas das divisões de banda. Eu pensava que o sênior ou aquelas coisas ali seria pelo seu tempo de formação, pelas suas experiências. Como eu já tenho especialização, mestrado, doutorado, uma estrada ao longo de anos, o que eu tenho de tempo de formação, tem pessoas que têm de idade que está também ingressando no mercado de trabalho agora. Só que aí o que acontece? Só que você não tem como você ir e trabalhar ali, porque você não sabe mexer no Sistema One, que é o sistema deles de operacional para colocar os dados das coisas, das avaliações, os tratamentos, as coisas no sistema, que requer um treinamento. Você não sabe como que funciona o trabalho do NHS. É totalmente diferente do jeito da gente trabalhar no Brasil. Então, assim, claro que você não vai conseguir, de imediato, assim, ser bem-sucedido. Então, tem sempre aquela coisa. Ou você vai iniciar ali na banda menor, que você passar no trabalho. Tanto é que as pessoas falavam, olha, que eu tinha ido bem nas perguntas, mas naquela parte que eles direcionavam da entrevista para as coisas da Banda 6, que seria porque o fisioterapeuta Banda 6 aqui, né, nesse hospital, que nem eu tô, a gente é responsável de fazer o discharge, você que vai conversar com os médicos, os enfermeiros, os top ali, e decidir, porque aqui é uma aula de reabilitação. Então eles vêm aqui, não é um hospital de agudo, aqui os que vêm para a gente já vêm com 2 semanas para reabilitação, são idosos, aqui no nosso caso. A maioria idosos e fragilizados, que vêm com todos os tipos de condições para a reabilitação, e eles têm 2 semanas para se reabilitar, ou não, pode ser mais ou menos se estão bem, mas a gente tem que direcionar eles, esse discharge dele, que tipo de equipamento que eles precisam para casa, tem que avaliar visitas as decisões da principais, casa, né, da vida daquele paciente estão na que a gente, às vezes, não responsabilidade faria do ali, fisioterapeuta Banda 6.
Quando você fala, ó, esse paciente está pronto para o discharge, já tem que ter feito tudo, acessado a casa, fazer avaliação funcional, se ele consegue aquecer uma comida, preparar os hot drinks, o café, um chá. Nossa, isso é muito legal, gostei muito de saber. Porque aqui, desculpa te interromper, porque aqui na Trust, onde eu moro, nessa região, eu infelizmente já atendi muitos pacientes que tiveram alta e infelizmente tiveram que voltar para o hospital porque não tinha acessibilidade dentro da casa. Aqui eles não trabalham dessa forma. E tá vendo? É uma coisa que depende da Trust, depende da região e tudo, mas geralmente aí a família teve que contratar um fisioterapeuta privado, foi que me contratou para poder meio que tomar algumas decisões em relação àquele paciente e fazer até reports para o NHS, para explicar da necessidade. Sim. O que precisa, se eles precisam de algum equipamento, cadeira de roda, se precisa de um andador, se precisa de... Se eles moram numa casa que, geralmente as casas aqui são sempre 2 andares, né? Então, o pessoal não sabe. Quando ele fala, até você tem que perguntar todinho ali. Eu sempre via o pessoal perguntando, do you live in a flat house or bungalow? Eu nem sabia o que era bungalow. Então, tudo é importante, porque é o tipo de residências aqui. Porque se for a bungalow, é sempre num nível só, então o paciente não tem escadas, as coisas. Então, você não precisa de fazer a avaliação para escadas. Porque quando você precisa fazer isso também. Tem um monte de acessórios que tem aqui, né, no sistema de saúde do Reino Unido que a gente não tem no Brasil. Sim, que teria só se fosse assim numa rede Sara Kubitschek, aqueles bambambãs. Mas assim, no público, nem no privado, no geralzão, então, às vezes, tem acessibilidade. E aí há necessidade de ter todo esse conhecimento técnico local para poder prescrever isso, né? Quando é que eu ia pensar, uma pessoa que eu estava tratando, ele vai para casa, aí ele precisa do comodo, que é aquela coisa acessória para usar o toalete, que não pode ir no banheiro convencional. Aí então, eu moro na casa, então são 2 andares, aí eu preciso fazer ordem de 2 equipamentos, 2 vezes, um para o andar de baixo e um para o andar de cima. Se o paciente precisa de andador, 2 andadores, um para o andar de baixo e um para o andar de cima. Ao passo que se o paciente mora no bungalow, não precisa, porque é tudo num nível só, vai ser só um equipamento de cada um. Mas já pensou que eu ia pensar que poderia ordenar esse tipo de... Não, mas é interessante, porque tem 2 andadores, 2 comodos, 2... Tudo. Até 2 cadeiras de roda, uma para cima, uma para baixo. Parte do que você está falando também faz parte da análise do terapeuta ocupacional, né? Sim. Mas só que acaba que um grande centro sempre vai ter, assim, às vezes vai a divisão, o terapeuta ocupacional vão fazer boas partes disso, mas em outros casos até que faz o físico. Por exemplo, que nem aqui nós temos uma terapeuta ocupacional, mas ela é banda 5, a banda 6 é fisioterapeuta, o banda 6 é o que direciona todo o trabalho para todos os outros, então, que toma decisão por tudo, eles que comanda as reuniões da equipe multidisciplinar, toma as decisões dos pacientes, delega as funções para todos os outros funcionários, supervisiona, fiscaliza, avalia outros futuros candidatos para o emprego, recruta as pessoas, seleciona os currículos para futuros em outras posições de banda 5, 4, 3, 2, 1. E no seu hospital tem algum banda 7? Temos, não. Aqui ali. Temos que vem porque é um hospital ocasionalmente. pequeno, né? É um hospital, sim, você falou, no hospital de emergência, é um time pequeno. Então, não... Sim, então isso aí sobrecarrega para o fisioterapeuta fazer esse tipo de... Entendi. Toda essa coisa, entendeu? Entendi. Então, mas por certa forma, eu tenho sido ali, engajado ali algumas, e tendo que aprender coisas na marra. Então, tem um monte de coisa que passa uns perrengues bons aqui, mas estou crescendo rápido. É igual a minha supervisora clínica me falou. Porque assim, ela falou assim, você não vai ter que passar os 4, 5 anos na banda 5 para poder subir de posição, porque você já tem uma formação de base. Clínica, né? Você só precisa de conhecer, você só precisa de período de tipo 1 ano, alguns meses, 1 ano, 1 ano e meio, máximo de preparação e de consolidação do sistema do NHS. Aprendendo o sistema, você pode subir de banda. Isso.
e alcançar Como novos patamares. assim que eu fiz, como você tinha perguntado, eu fiz direcionei na época, enviei os currículos ali, né, para as applications, para a banda 6. Uhum. Mas mas eu não sei porque eles me chamavam para as entrevistas. Tanto é que eles me chamavam para as entrevistas. Cheguei a mandar depois para a banda 5, mas eles não me chamavam para o trabalho ali sabe assim, não me fazia shortlist, como faz, selecionar para Para a próxima fase. shortlist. Então, mas do banda 6 todos me chamaram. As applications que fiz. Só que eles me falavam que eu não tinha, infelizmente, por eu não ter a experiência do NHS, não teria como eu tocar o serviço do discharge dos pacientes, que é isso que eu precisava. Mas eles me davam aquelas direção do que eu precisava de preparar para poder ver. Só que quando eles falavam, para mim estava vago, que eu não sabia dessa coisa. Das bandas. Precisou de eu vir. Aí, como foi, esse lugar que eu estou hoje, por incrível que pareça, foi o primeiro lugar que eu fiz a entrevista para a banda 6, para essa Trust. E a recrutadora, a banda 7, a recrutadora, pegou e falou: olha, Domingos, não consigo te posicionar como banda 6 no lugar que eu tenho, porque você não vai ter, você não tem um conhecimento do sistema e não vai ter como você trabalhar individualmente, para ficar responsável por todo um setor de fisioterapia, que é o que o banda 6 faz. Mas eu tenho 3 posições de banda 5. Se você quiser, uma delas, ela é sua. Então, você nem precisa passar para novo processo de seleção. A gente já utiliza a sua entrevista, eu só vou comunicar com o Recursos Humanos, pensa direitinho e você me dá a resposta. Claro que eu decidi eu vou ficar sofrendo, fazendo entrevista uma atrás da outra, porque é muito desgastante. E eu estava no Brasil, também tinha aquela coisa do horário. Então, conforme o horário que eles me marcavam entrevista, às vezes era 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu estava, você entendeu? Aposto, todo bonitinho, arrumadinho ali no computador para entrevista. E aquilo era muito desgastante. É muito cansativo mesmo. Mas eu já tinha morado, eu estava no Brasil há mais de 10 anos, então eu não tinha mais aquele ouvido daquela coisa, o pessoal com máscara, todos eles ali, porque estavam já na pandemia ali assim, falando, e às vezes as pessoas com outros sotaques fortes de outras nacionalidades falando inglês na entrevista, os recrutadores, e me perguntando aquelas questões de hospital e dos discharge dos pacientes, de equipamento, de soluções, que fazer isso, aquilo. Que é pauleira, tem que se preparar. Tem que se preparar. Não é assim, não é livre, leve. Mas faz, entendeu? Vale a pena. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente está focado. Cada entrevista que eu fiz, cheguei a fazer, acho que 6 entrevistas. Mas mandei também, ó, não foi assim, para o pessoal ter uma ideia, entendeu? Porque tem muita coisa que a gente não sabe se é pela formação, pelo posto que você aplicou, ou o número de candidatos que tinha, porque eu cheguei a mandar umas 30, 40 applications, entendeu? Mas eu fui selecionado para umas 8, menos de 10, eu não lembro se... E fiz 5 ou 6. Depois, como eu já tinha decidido que a primeira me contactou, aí eu agradeci o outro que tinha me shortlist e agradeci e não fiz. Uma outra que já estava próxima, fiz porque já tinha confirmado, mas eu já sabia que eu não ia trabalhar mesmo, mas eu já tinha decidido onde eu ia trabalhar. E fiz. E outros que vieram eventualmente, daí eu agradeci a oportunidade de ter sido selecionado, mas que já estava empregado e não fui para a entrevista, porque é muito desgastante. E cada entrevista você aprende uma coisa para a próxima. Só que você aprende. Porque quando você vê como a sua performance da entrevista, você vê, nossa, eu preciso de me preparar nisso. Aí você vai todinho para aquilo. Aí vem toda uma outra coisa. Só que cada uma que você faz, você se prepara realmente, entendeu? Mas também tem uma coisa também que tem que levar em consideração do local que cada um trabalhou. Eu sempre trabalhei, eu trabalhei depois, assim que eu formei, eu trabalhei 5 anos em uma clínica privada, como fisioterapeuta geral. Mas depois, eu sempre trabalhei com a Learning Disability, que são as pessoas com necessidades especiais. Então, ficava ali síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, entre outras síndromes, era o que eu trabalhava, com os especiais.
Então, hospital, nunca na minha vida trabalhei. Nossa, Nunca. que legal. É a primeira vez, então, só trabalhando no Então, hospital. primeira vez. Então, tem tudo isso também. Quando você vai para entrevista para um hospital, as coisas de hospital que vão te perguntar na entrevista, Sim. de oxigênio, eu tenho são casos que eles te dão. Então, é Sim. uma prova. Ó, tem esse paciente de tal idade, assim, 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 tá As entrevistas são desaturando, feitas tá com estudos de caso, né? tá desaturando, ou tem dor, isso, aquilo, ou teve a fratura na vértebra tal e tal. Então você tem que, passou o raio-x, aí te dá o diagnóstico ou as coisas do raio-x ou dos casos, e você tem ali 2, 3, até 4 pessoas te entrevistando, fazendo várias perguntas, e você tem que dar solução para esses casos, ali na hora, na lata. Na Então, hora. Muito interessante, muito interessante. que tipo de oxigenoterapia que você indica? Você entendeu? Aí, 2 litros de oxigênio, assim, assim, se é oxigênio. Então, eu não tinha muito dessas coisas também para hospital. Não tinha essa experiência. Então, Domingos, a gente já não. tá com 40 minutos aqui, o vídeo tá ficando super longo. Depois, para quem for assistir, vai ficar pesado. A gente teve uma pergunta aqui da Tendales. Ela perguntou. Domingos, você disse que estudou fisioterapia geral para as entrevistas. Você indica algum local específico para estudar, sendo um livro ou site? Para pegar dica de entrevista? Você sabe que, olha, o que eu fiz, eu até cheguei a compartilhar com o pessoal do grupo alguns vídeos, não sei te dizer de nome agora, porque na época que eu estava ali, estava mais fresquinho, enquanto eu estava fazendo as entrevistas, eu já descobria são perfis do Instagram, de canais reabilitação. Do YouTube, perfis de Instagram, existe uma pasta... ali e tal, e fui fazendo, porque tem uns que publicam periodicamente casos, tratamentos, casos, ou até algumas coisas assim. Eu posso, ela está no nosso grupo, até posso ver depois se eu encontro, passar de cabeça, eu não sei te dizer. Mas o que eu fiz, eu fui fazendo o seguinte, eu estudei conforme a posição que tinha. Então eu vi assim, tem essa vaga aqui nessa cidade ou nesse lugar. Eu me interessei. Aí eu vi o que é aquele hospital, o que é aquele setor que eles falam. Eles falam tudo, né? Qual que é a posição, qual que é o hospital. Aí você já vai ver, se é ortopédico, se é neurológico, se é de adulto, se é de idoso. Quando eu vim para essa vaga aqui, por exemplo, aí eu vi que era de idoso. Aí eles me shortlistam, tipo assim, eles te dão uma semana, mais ou menos, uma semana e meia, te comunica por e-mail que você foi selecionado. Aí o que eu fazia? Esse hospital faz isso, esse setor é de idosos e fragilizados. Aí o que eu ia ver? O que o idoso tem? São as demências, aí eu estudar Alzheimer, aí eu ver, você entendeu? Todos esses tipos das coisas do idoso. Aí eu via de estudo e focando para o perfil daquela vaga. As partes reumatológicas, eu via osteoartrite, osteoartrose, tipo de cirurgia que é muito comum em idosos, joelho, total hip replacement, joelho e quadril, é fatal. Então eu ia vendo. Se era na vaga para músculo esquelético, aí eu tinha que ver todas as doenças ortopédicas, os tipos de cirurgia, os tipos de lesões, estudar todas as articulações. Aí eu tinha que fazer meus esqueminhas ali, você entendeu? Revisava anatomia, revisava estrutura óssea, ligamentos, inervação, um monte de coisa que não usa no dia a dia, né? Isso, as avaliações, como que eu faria, via os casinhos, então eu fazia uns terminhos, estudava e ia para aquela entrevista. Na próxima, às vezes eu não ia aproveitar nada do que eu tinha preparado para aquela outra. Era totalmente outro público. Então é assim que eu fui fazendo. Muito legal, gente. Agora, para a gente finalizar, minha última pergunta para você. Valeu a pena? Sim, cada minuto, com certeza. Né? E para agora, não estou estagnado, estou com foco para poder alçar altos voos, e mais distantes, mais altos, que tudo requer. São escadas que a gente tem que fazer. Então, tudo que é construção ali. Então, o conselho que eu dou para todo mundo, que se você tem esse objetivo, esse sonho, esse desejo, invista na sua carreira, estude a língua, se prepare para o registro, foque, direcione a cada minuto e dia, né, da sua vida ali para aquele período, porque vai vir, entendeu? O seu dia vai chegar e para cada um vai ser diferente. Para algumas pessoas, por mais que eu tenha certa experiência profissional, mas para outras pessoas que é muito mais nova ou recém-formada, pode conseguir a vaga
rápido, mais rápido do que... Depende tudo de muita coisa. Do perfil de quem está te avaliando, como você se dá em falar ao público na entrevista, se você se comunica bem, você vendeu o seu peixe na entrevista, se aquela carta de apresentação no seu application está bem redigida, bem feita, toda em detalhes. Então, tudo vai ser de direcionar com foco e se preparar. É isso que vai te habilitar a ser bem-sucedido na carreira, quer seja, eu falo isso no setor público, né, do NHS, que ele tem aquele, porque claro que para privado é diferente os caminhos, né? Vai ser uma entrevista, um currículo, você vai disputar uma vaga, ou de repente tem uma pessoa que quer específico o seu conhecimento e você vai direcionado mais rapidamente para aquela posição. Então vai depender muito do qual é né, o field, né, o campo que você quer trabalhar. Se for para o público, não tem jeito. Tem que fazer preparar o formulário, vai engatinhando até subir. Enviar para as vagas, esperar ser selecionado para as entrevistas, tem que passar nas entrevistas para poder entrar e ali trilhar, né, as posições ali. Muito legal. É isso a dica. Mas é possível, é super possível, porque é uma coisa que, se for comparar com outros países, né, Flávia? Aqui é melzinho na chupeta. É preencher o formulário, pagar a taxa e aguardar o registro. Não tem outra coisa, porque a nossa formação do Brasil, nós temos a carga horária e a formação, que o conteúdo programático que a gente envia, não tem como não aceitar aquele curso, porque o nosso curso, nós temos mais horas, mais anos de estudo e é completo. Nosso curso é mais amplo do que o deles aqui, né? Se a gente fizer a documentação certinha e enviar ali nos prazos o que tem que ser feito, preencher corretamente a application, pagar a taxa quando eles enviam, não tem erro, é aguardar o tempo, entendeu? Só de análise, porque vai passar para o pessoal para analisar aqueles documentação, porque tem que ser, né? A procedência, você tem que contactar o pessoal lá do CREFISTO, do seu conselho, a universidade que você estudou, as experiências profissionais que você teve, eles vão contactar e tem que aguardar esse tipo de retorno. Então, não é uma coisa que vê. E também tem os viezinhos ali, que cada um às vezes faz uma exigência diferenciada para alguns, e de repente não vai. Cada caso é um caso, é analisado, e tem algumas pessoas que têm uma exigência mais do que as outras têm, sim. E agora, maio de 2021, o processo está um pouco mais demorado do que a experiência que o Domingos teve, que foi rápido, de 3 meses, dentro do período que eles dão mesmo. Hoje, agora, está uma média de 6 a 7 meses de demora do dia que se aplica até o resultado, devido à alta demanda de aplicação de fisioterapeutas, e a pandemia também atrasou um pouco. O pessoal está trabalhando home office, o pessoal do HCPC, né, no caso, que a gente está falando. Mas é isso. Sim, uma coisa que o pessoal sempre pergunta também é sobre o curso de inglês, a fluência do inglês. Se eles... não tem como correr disso. Então, isso é o de menos. Tem que estudar assim, porque se não exigir para o registro no HCPC... Você não vai passar nas entrevistas e conseguir uma vaga de trabalho de todo jeito. Então, exatamente. Todo jeito vai ter que estudar inglês, gente. Isso é uma pergunta muito frequente, mas isso não, sinto muito. Se for para trabalhar na Inglaterra, vai ter que aprender inglês, sim. Não adianta nem pensar em sair para migrar para o Reino Unido sem estar com o inglês falante, assim. Não é o inglês de nativo, não é isso. É o inglês falante, que você sabe se comunicar. Isso aí é básico. Claro que... para qualquer profissão, né? Sim, mas valeu então. A gente temos o grupo ali para poder, né, continuar dando a assessoria, orientações para quem tiver as dúvidas, e a gente continua aqui disposto, como eu sempre estou, quando eu tenho tempo disposto, eu vejo a disponibilidade, eu vejo as questões e sempre tento esclarecer da melhor forma ali. Continue contando comigo e é isso aí. Desejo boa sorte a todos os colegas que estejam, né, pensando em vir, ou já estão aqui pensando em se registrar. Não desistem, que o caminho ele é árduo, mas vale a pena. Vale a pena, né? Isso aí. Muito obrigada por vir aqui. Por nada. Contar a sua história pra gente. É fascinante. Eu acompanhei um pouco. Obrigado pelo convite. Lembro ainda da aplicação
o DBS, o DBS, Lembra disso? o DBS, você preencheu para mim porque ele não abre pelo Brasil. Isso foi uma única documentação que não tem como fazer pelo Brasil. Tem que ter Gente, alguém aqui foi um momento assim de tensão fortíssimo. Amigos, esse negócio não salva, vou ter que começar tudo de novo. Lembra? É longo também aquele negócio. Tem esse negócio, se não preencher aquela checagem, também não tá vaga. Como é que eu faria também? Passei na entrevista, feita aquela coisa, não entrava. Essa checagem é tipo nossos antecedentes criminais no Brasil, só para o pessoal entender o que é. Isso. E que é um documento básico para todo mundo que trabalha na área da saúde, ou cuidado com criança, ou cuidado com as pessoas fragilizadas. Todo mundo tem que ter essa checagem, tá bom? Eu queria agradecer. Tem que preencher tudo, né? Cada lugar que você. O problema é que quem morou sempre num lugar só, que nem às vezes morou aqueles 5, porque tem o registro dos 5 últimos anos. Como eu fiquei ping-pong pra lá e pra cá, dá trabalho. Tem que lembrar, não pode ter nenhuma lacuna ali, né? Tem que estar certo. Do dia X a tal, eu morei em tal lugar, o endereço, o CEP, isso. Em tal lugar você tem que dar. Porque eles vão checar aqueles lugares todos que você passou se não teve algum tipo de coisa que te impossibilite de trabalhar, né, com as pessoas. É isso mesmo. Muito obrigada de novo, Domingos. Obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live. O Gilberto, ele falou que vai estar lançando um material para fisioterapeuta, só vem enriquecer a gente. A Tindari, Giovana, que está aqui, a Jordana, que está aqui com a gente, a Ruth, a Lê, que apareceu, saiu. Hoje é sábado, ela está super busy. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou aqui. Quem tiver sugestão do que vocês querem ouvir, de histórias que vocês queiram, histórias de sucesso, pode mandar mensagem para mim. Vamos trazer mais material para os fisioterapeutas que estão interessados em trabalhar aqui. Às vezes estão lá no Brasil ainda e outros colegas já estão aqui, mas fora da área de mercado. Dá para trabalhar com fisioterapia aqui no Reino Unido. É só se focar, se dedicar e tá aí, ó. O exemplo do Domingos maravilhoso que conquistou, foi lá, trabalhou, está trabalhando e conquistou o local dele dentro do NHS. E em breve, ó, vai que vai. Obrigadão, Flávia. Obrigadão a todo mundo. Um bom final de semana, um feriadão, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu.